dia 17 de outubro, eu já estava correndo para frente. Hoje é 17 de outubro, dando continuidade ao Apócrifo de João, hoje nós estamos na 31ª reunião sobre o livro A Gnoses de João, e a última parte do livro é o Apócrifo de João, e nós o estamos estudando pedacinho por pedacinho. Muito disso, eu queria deixar isso explicado, é para nos apropriarmos melhor e nos familiarizarmos com a linguagem dos gnósticos. E o Apócrifo de João é considerado um excelente meio de contato com este material, com este conteúdo. Eu não estou na minha casa hoje, então não vou poder ficar pegando livros para mostrar para vocês, mas estou com um livro na cabeça que fala desses assuntos, que se chama O Bruce Codex. E vocês vão gostar de ler, porque ele está muito lindo. A gente está na última parte da revisão já. Vocês vão... Acho que vão aproveitar bastante. E eu acho que a Yara deve concordar comigo, que o nosso estudo do Apócrifo vai ajudar muito para vocês conseguirem ler o Apocalipse e os livros de Eu, porque é um livro muito denso, mas é muito interessante, está mexendo muito com a gente. Então, estão convidados. Vou abrir meus slides. Hoje nós vamos falar sobre o filho, né? A primeira reunião dos estudos dos conteúdos do Apócrifo de João foi sobre o pai, né? A primeira e a segunda. A terceira foi sobre a mãe, e agora a gente vai falar do filho, né? Uma consequência natural que acontece. Então, hoje nós entramos na reunião sobre o filho, tanto o pai da totalidade, ou o espírito uno invisível, quanto a pronoia, ou barbelô, ou a mãe, quanto o filho, o Cristo, e tantos nomes que a gente vai ver, esses temas vão aparecer novamente ao longo do apócrifo, mas porque eles são absolutamente básicos, né? Aí eu não abri aqui ainda. E vou tirar isso daqui da minha frente. Pronto. E aí, hoje a nossa reunião, então, é sobre o Cristo, o Filho e o slide que não está abrindo. Abriu, né? Então, aqui estamos, como sempre, ó, o primeiro slide diz a data, o número da nossa reunião e aqui viemos, quem somos. Nossa reunião de hoje é da página 215 a 221 dos comentários e no texto é da 166 a 167. Tá? E assim a gente vai seguindo. A última reunião nós falamos sobre Pronoia Barbelô e o tríplice poder, né? Que é o aspecto mãe e seus poderes de geração e de criação daquele ambiente. Na verdade, não posso usar essa palavra, né? E no final do capítulo, a gente estava vendo sobre o tríplice poder, o reino dos 10, que é o andrógeno dos 5 poderes. Então, uma linguagem bem simples, né? Mas as ideias acerca de como essa relação, que é a relação pai, mãe, filho, né? É essa trindade. Nos gnósticos é expressa. O vocabulário é muito mais amplo. Então, hoje, na reunião proposta, a partir de como a Alaia escreveu, ela vai comentar sobre isso, inclusive, como a gente vai se apropriar melhor de muitos desses termos, e o próprio Novo Testamento vai passar a ser visto com muito maior interesse, porque tem muita coisa boa ali também, né? Infelizmente, ele foi bastante mexido, mas com o domínio dos conteúdos simbólicos de muitas dessas coisas, eu não sei se vocês concordam comigo, mas acredito que sim. A gente está lendo agora o Novo Testamento e está enxergando coisas que a gente não via, exatamente por essa interpretação do simbólico ali presente. Então, passamos à única descendência e o único filho do Pai, que é Cristo, ou a pura luz, ou o Logos. Então, vamos para o Filho único, o Cristo divino, e aqui. Primeiro eu vou ler o que está no apócrifo,
Então, nós estamos nessa passagem do apócrifo agora, que são as páginas 166 e a próxima é a 167. Corresponde aos fólios, eu esqueci de botar aqui em cima, 6 e 7. O 6, na verdade, já começou lá na Barbelô, e aqui começa o fólio 7. O fólio 8 dá início ao à próxima parte do apócrifo. Um esclarecimento. O apócrifo não tem esses subtítulos, essas partes, né? Essa foi uma escolha que a tradutora, no caso a Alaia, fez a partir da construção do apócrifo, porque, como é um texto bastante denso, ela achou melhor criar subtítulos para que a gente conseguisse entender e, como são muitas páginas, saber aonde a gente está, né? Identificar os nossos pontos. Ah, que bom que gente que disse que não conseguiria vir está aqui já. Que ótimo, isso é muito bom. Então, eu vou ler, convidá-los a escutar, a ouvir, a acompanhar a leitura dessa passagem do apócrifo. Ah, consegui abrir. Estava tentando abrir aqui uma parte do texto. Muito bem. O Filho único, o Cristo divino. O Pai entrou em Barbelô com um olhar, com a pura e radiante luz que envolve o Espírito invisível. Barbelô concebeu, e o Pai produziu uma centelha de luz que era semelhante à luz abençoada, mas não tão grandiosa. Esta centelha de luz que surgiu era o filho único da mãe-pai. É a única descendência e o único filho do Pai. É a pura luz. O Espírito Virgem invisível regozijou-se por causa da luz que surgiu, aquela que veio à existência através do primeiro poder, a pronóia, Barbelô. Ela ungiu essa luz com sua bondade, até que estivesse em completa perfeição. O primeiro poder o ungiu com a bondade do Espírito invisível. O Filho ficou perante o Pai durante a unção. Quando o Filho recebeu a unção do Espírito, imediatamente glorificou o Espírito invisível e a perfeita pronóia, pois veio à existência por causa desta. O Filho pediu que lhe fosse dada pronóia, que é pré-mente, é nous, para que esta fosse uma companheira de trabalho. E o Espírito invisível concordou, que é o Pai. Quando o fez, mente, nous, pronóia, uma parcela de pronóia que é idêntica à pronóia mãe, surgiu e colocou-se ao lado do Cristo, o Filho ungido, glorificando-o. Esta é a segunda Sofia. E também a Barbelô. E todos esses seres vieram à existência no silêncio. Página 167. Aqui. Pronóia desejou criar algo através do Logos do Espírito Invisível. Sua vontade se tornou uma realidade e apareceu, sua vontade, e apareceu junto à mente, e a luz a glorificou. A vontade do Logos foi feita, pois por meio do Logos, Cristo, o divino autogerado, criou todas as coisas. Vida eterna, vontade, mente e prognoses ficaram juntos e glorificaram o Espírito invisível e a barbelou, pois eles surgiram, tudo isso surgiu por causa deles. O Espírito invisível levou à perfeição o divino autogerado, seu filho, juntamente com Barbelô, para que assim possa o Filho auxiliar o poderoso Espírito Virgem invisível como divino autogerado, o Cristo, que, com poderosa voz e elevado louvor, honrou o Espírito. O Filho
surgiu através de Pronóia. O Espírito Virgem Invisível estabeleceu aquele que era o verdadeiro e divino autogerado, como regente de todas as coisas e Deus da verdade. Sujeitou a ele todas as potestades, de modo que ele pudesse conhecer o todo e ser chamado por um nome maior que todos os nomes, pois esse nome será mencionado apenas àqueles que sejam dignos de conhecê-lo. Pois da luz, que é Cristo, e da imperecibilidade, através da dádiva do Espírito, as 4 luzes surgiram do divino autogerado. E esse aqui já é nosso próximo capítulo. Ele esperava que os 3 o assistissem. Eles são para o próximo capítulo. Nossa próxima reunião, nós vamos falar sobre os éons que são gerados, as luzes que são geradas. Então, essa é a passagem do apócrifo, que nós vamos ler os comentários que a Alaia traz. E ela, inclusive, começa o seu comentário dizendo que não vai ser possível discutir ou apresentar ali, em poucas linhas, todo o material, todo o conteúdo que diz respeito a ao que tem aqui nessa passagem, que tem muita coisa realmente aqui nessa passagem. Então, folhos 6 e 7, comentários da Laia aos folhos 6 e 7, tá? Ela começa dizendo sobre esse tema que é uma importante questão. Ah, esqueci um detalhe, me desculpem. Mas tudo bem, vai aparecendo para mim, a gente fala. Que essa é uma importante questão a ser discutida dos textos gnósticos ou apócrifos cristãos. A identidade do Cristo, onde onde existe muita confusão quanto ao uso deste termo. E é por aí que ela vai começar. É um tema extenso e complexo e merece uma atenção especial. Aqui, diz ela, alguns breves comentários para frisar e ressignificar alguns pontos acerca deste ponto. Por favor, eu não abri a palavra antes, mas vocês querem fazer algum comentário sobre as passagens do apócrifo? Ou eu posso ir seguindo e aí no final, como a gente tem feito, a gente conversa os detalhes. Vamos Jane, surfando por enquanto. tô- Espera aí, alguém está com o microfone aberto. não sou eu, é que Ah, tá. Fala, Silvana. me chamou a atenção agora, quando você estava lendo ali, eu entendi então que o Cristo é ele que cria, né, o pleroma, as luzes, os eons, é a criação de Cristo, né, do De Logos. certa forma, sim. Eu acho isso Então, muito complexo, mas uma das reflexões que eu fiz, Silvana, e aí me ajuda você, é que assim, a Barbelô, a Pronóia, ela gera como se fosse, na linguagem da doutrina secreta, um espaço onde as coisas vão acontecer. E quando o espírito visível compartilha, se mescla com aquilo que é dele também, que é a Barbelô Pronóia, ele gera uma luz específica, que é o filho, que no próximo capítulo a gente vai ver, ele tem a seu dispor 4 ajudantes, às vezes são 5, às vezes são 4, que são essas forças que vão ajudá-lo nessa criação, que não é uma criação, é uma emanação ainda, né? Então, assim, vai ser confundido, sim, não é um sinônimo, mas tem uma semelhança de função muito grande, isso de ser o filho, ser o logos e ser aquele que torna possível a geração da luz em cada um dos seres. E aí a outra coisa, Silvano, que eu fiquei pensando, por muitas outras coisas que eu já li também, não só esse texto. Na verdade, é necessário um ponto de luz para que se gere um ser. Mas, ao mesmo tempo, é necessário ter algo onde esse ponto de luz vai se expressar. Então, a gente parte sempre desse jogo de uma dualidade que permite que aconteça esse estado.
que não deve se entender como separado, né? Nossa, Então, assim, pensar muita coisa. Fala você, Silvano. é que para mim agora chegou um ponto assim, ficou clara essa divisão de que nós estamos olhando para a emanação do pleroma, das luzes, né, Uhum. do divino, e o que vem depois da criação do mundo material, fenomenal, ele vem depois com a Sofia, depois com Yaldabaoth, e a gente sempre fica pensando que esse mundo foi criado por Deus, aquela coisa, então eu estou fazendo uma desambiguação, entendeu? Ele é Não, depois, é. ele é depois e ainda pelo Yadabaoth, é bem depois, e nós estamos olhando para o antes ainda, né? Nós estamos E olhando que para essa pré-criação, é né? exato, E é a criação a das parte, forças que tornam capaz de criar alguma coisa. e eu diria que é a criação, vamos supor assim, da parte espiritual, né? Da parte invisível, né? Que Exato. não é material, né? Então, era isso então. Obrigado, Eu Jane. acho interessante isso que tu está trazendo, Silvano, porque isso é uma discussão que a gente faz com muita frequência, com alguma frequência. Do ponto de vista de quem? Porque, veja bem, do ponto de vista de Cristo, de Logos, de Barbelô, qualquer coisa abaixo deles é material. Qualquer coisa acima deles, que praticamente não existe nada, é o real. Só que quando a gente vai falar aqui dos nossos estados em relação a eles, o estado de Cristo, Barbelô, para nós é completamente espiritual, né? Isso. Enquanto, mas é assim, a gente não vai chamar de estado material os estados mais limítrofes em relação a como é que chama assim, essa faixa mais sensível, mais primária, primária no sentido de primeva, né, de força motriz inicial. Tudo que tiver para cima da gente é mais espiritual, para baixo da gente é mais material. E isso vai valer para qualquer um, no estágio que cada um tiver, né? Eu E acho muito interessante. fica Fala. claro que o mundo fenomenal ele é uma cópia, né? Ele é um espelho, uma reflexão desse mundo divino. Então, e a gente às vezes confunde, né? Porque Cristo, que Deus criou o mundo e tal, até foi, mas não foi dessa forma como a gente está, como está sendo explicado aí, né? É bem diferente. Acho muito interessante. E eu acho que o, a nossa função em estudar esse tipo de material também é principalmente mudar a nossa perspectiva de mente. Não adianta largar uma coisa que a gente diz, não, isso aqui não é, e aí se apegar numa outra. Mas é ter essa capacidade de transitar e suavemente ir se apoiando cada vez mais internamente naquelas forças mais próximas do espírito invisível, né? E menos nas nossas ideias acerca de, né? Ô, Ideias Jane, acerca de. Fala, Kátia. eu pensei exatamente isso da, da dificuldade que, pelo menos eu tenho, Só de você. trazer isso para dentro, né? Para dentro da mente. E quando a gente diz Uhum. acima de nós ou abaixo de nós, a tendência é projetar, né? Então, algo que acontece lá fora. E não, é algo que acontece aqui dentro. Então, é tudo a nível de mente, a nível psíquico, de alma mesmo, né? Fazer esse exercício. Eu preciso fazer esse exercício sempre, para Sim, não projetar. perfeito, perfeito. Diga, Lígia. A Boa Lígia está noite. tão animada hoje, só na chegada dela já deu para ver. Passei até perfume. Passei até perfume. Ah, estou sentindo daqui. Então, isso é tão bonito, né? Esse ensinamento todo é tão bonito. A primeira precisa se criar o logos para que a gente tenha entendimento das coisas até que estão acontecendo em volta no mundo material, né? Isso que é interessante. Não é isso? Hum? Sim, é isso, e é isso que o Se Silvano estava cria dizendo, né? Você tem entendimento do locus, isso. não no sentido material de delimitação, mas
de um espaço que você abre na sua própria consciência para dar espaço para isso acontecer. Sim, De certa forma, também é isso. Você não se afastar, como disse a Kátia, não olhar isso como alguma coisa que você tem que entender que acontece lá fora. Não, isso isso é acontece. Ou então aconteceu há milhões de anos simultâneo. atrás, né? Aquela coisa que aconteceu há milhões de anos. Fica um negócio tão distante, mas é aqui, agora, e Está a gente está acontecendo. percebendo, está acontecendo. Então, é o Cristo, ele se manifesta no sentido de fazer com que a gente perceba o mundo até. Então, através de luz, através de tudo, é uma integração. Né? Que bonito que é isso. Uma coisa que me dificulta muito, e eu sei que você conhece bastante disso, Lígia, é essa quantidade de nomes que aparecem, porque, assim, Aham, à medida que esse texto, eu imagino que esse texto seja de mais de 2000 anos atrás, tá? sim. E à medida que ele veio passando o tempo, ele veio sendo copiado, copiado, Sim. copiado, traduzido, copiado, traduzido, e cada um vai usar as palavras que a sua mente pessoal, personalizada, se Uhum. assemelham, se adaptam para o entendimento dele, né? Aquilo que ali está sendo colocado. Então, eu acho que às vezes a mistura de termos que a gente tem aqui, ou pode sim estar associada a um escriba e um tradutor e um interpretador que tinham domínio sobre outras tradições e colocou vários termos para nos ajudar, mas ao mesmo tempo, às vezes, tem tanta coisa misturada que eu fico olhando e digo assim, my God, de onde que se juntou? E às vezes são palavras que nós hoje reconhecemos ou traduzimos elas de modo diferente do que como era traduzido naquele momento. A Laia, inclusive, vai falar Uhum. disso aqui no comentário. Sim, sim. E não É, adianta a gente ouvir, ler com os olhos e cabeça de hoje. não, não Tem adianta. que adaptar para o de hoje, mas não pode se apegar novamente. Tem que flutuar, como você fez antes. É, Flutuar para entender, sentir, saber por dentro. justamente porque, senão, se a gente se perder no palavreado, nas palavras, naquilo que está sendo escrito no texto, sem entender o que está falando, é complicado. Que fica aquela coisa, o que que é, o que está acontecendo. Mas, no fim das contas, é o próprio Logos, ele está se manifestando agora para eu conseguir compreender o que está sendo falado aqui, né? Você falando comigo, eu podendo falar com você, olha só que lindo. É o Logos. Um Nós beijo, até falando daqui com a nós pouco. mesmos, É, todos falando também, juntos. todo Mas é isso mundo. que eu digo das nossas reuniões, que às vezes eu tenho essa sensação, aquilo que eu falo do quebra-cabeça, é aquela sensação de preenchimento que o colega me dá pelo Ai, que que ele lindo. falou, Eu né? também Como se tenho ele isso. tivesse tirado da minha cabeça algo que estava ali arranhando e ele conseguiu dar aquela limpadinha assim, pif, agora funciona. É, limpou, né? Então, Esclareceu. isso. Esclareceu, era agora está claro. Tá claro para fora ainda, né? Esse, claro. Ah, não, peraí, tu está querendo mais, que a gente entenda por dentro também, aí é muito. Um beijo. Até daqui a Vamos lá. pouco. Vamos ver o que a Laia trouxe para a gente pensar. Qualquer coisa, vocês levantam a mão e vão me chamando. Então, isso aqui eu já tinha lido. Ah, fala, Silvano. Não, só para completar que quando eu vejo essa história do Barbelô, do Logos, para mim existe um espaço de tempo muito grande até chegar à criação do nosso mundo material. Eu olho para isso e digo, bah, ela está recém falando ainda do Pleroma, recém falando ainda do Logos, né? Nem chegou ainda na parte da Sofia lá e do Yadabaoth. Então, para mim, assim, é como se existisse alguns milênios aí na minha mente, separando. Talvez só alguns milênios de, como é que chama? De Shiva, não, de quem é Ah, mesmo. eu sei o que está falando, eu sei o que que é. Ah, exatamente. Faz algum tempo eu parei de me preocupar com a questão do tempo. Para um ano de Brahman, o que é um ano? Nada. Então,
aqui diz ela, a Laia vai fazer alguns breves comentários para frisar e ressignificar alguns pontos. Eu achei interessante, eu li todo o material, mas eu achei interessante que, assim, achei muito difícil muita coisa, mesmo eu que já tenho lido isso há muito tempo, o que não quer dizer muita coisa. Mas, assim, algumas coisas eu desisti de tentar racionalmente encaixar, porque não encaixa. E talvez não seja para encaixar. A gente tem que aproximar e ser flexível em alguma medida, né? Por séculos, muitos têm suposto que Cristo é como se fosse um sobrenome de Jesus, Jesus Cristo, né? Ou que Jesus e Cristo são sinônimos, e realmente muitos dos textos que a gente traduz, você lê e diz, aqui não pode ser Jesus, aqui é Cristo. Aí você lê, aqui não pode ser Cristo, aqui é Jesus. Aí Cristo nasceu, tá. Pode dizer Cristo nasceu se você estivesse se referindo ao despertar da luz interior. Agora, o Cristo nasceu da Virgem Maria? Também pode, se a Virgem Maria for entendida como a Barbelô. Ah, o Cristo nasceu no dia tal. Não, aí também começou a ficar difícil. É o dia de Brahman, isso, né? Mesmo alguns acadêmicos do gnosticismo, e aqui eu achei muito pertinente ela colocar essa questão, porque quando a gente tenta traduzir os textos, a gente quase que consegue sentir quem é o tradutor, pelo tipo de linguagem que ele traz, né? Mesmo alguns acadêmicos do gnosticismo dos últimos séculos pensam que, quando os textos gnósticos se referem a Cristo, esses autores gnósticos estariam simplesmente pensando no homem Jesus como um ser divino. Tem muitos tradutores que fazem isso, muitos estudiosos acadêmicos do gnosticismo, scholars do gnosticismo, que fazem isso, que entendem que os gnósticos consideravam Jesus como um Cristo, um ser divino, né? Então, tem o homem Jesus e tem o estado de Cristo. Como se fosse apenas um caso de escolha de palavras para designar o mesmo ser. Isso gera muita confusão nos nossos estudos, inclusive. Mas considerem que a gente pode estar errado também. Não penso, diz a Laia, ser esta a leitura mais coerente com o ensinamento apresentado nos textos verdadeiramente gnósticos. Porque, por exemplo, o chamado Evangelho de Judas não é gnóstico, tá? Ele é de uma construção bem posterior, exatamente para criar confusão. Outros supõem que Cristo é uma espécie de entidade que usa o corpo de Jesus para ensinar, que é, no mínimo, um terrível e grande absurdo. Palavras da tradutora, não tem nada a ver com isso. Cristo não é um Deus que se apropria do corpo de um homem e ensina através dele, nem um algo que entrou em alguém, e aí o colchete é meu, muito menos uma alma penada que se apropria dos materiais, né, físicos e psíquicos de outro, tá? Não é isso. Isso não foi a Laia que disse, tá bom? Fica claro que Cristo é uma instância metafísica e, portanto, lá vem a Plotiniana falando, uma hipóstase, uma realidade divina, um qualificativo, algo que busca caracterizar uma condição espiritual no interior de cada pessoa que desperta, no interior de cada pessoa que desperta gnoses e atinge certos graus dos estratos do batismo nos mistérios do reino dos céus. De onde ela tira isso? Na verdade, do conjunto, do grande conjunto de materiais gnósticos a que se tem acesso desde que quem procura acha, né? E quem tem olhos para ver que veja, quem tem ouvidos para ouvir que ouça. Sobre só essa frasezinha final aqui que ela diz, uma condição espiritual para aquele que desperta gnoses e atinge certos graus do batismo nos mistérios do reino dos céus. Aliás, eu vou falar disso no nosso encontro em Brasília, em novembro também. E, obviamente, a Laia e o Alberto também vão falar disso, porque vão falar do Bruce Codex.
Isso tem em Sofia, isso tem no Bruce Codex, isso tem no Apócrifo de João, isso tem no Sofia de Jesus Cristo, isso tem em muitos desses materiais, principalmente esses mais básicos no sentido de que dão sustentação ao conjunto todo de materiais. Protenoia trimórfica, estou esquecendo um aqui que eu estava tentando lembrar e não lembro. Mas, bom, vocês vão lendo, e eu sei que alguns de vocês já têm algumas leituras, e vão encontrar muito material que, à medida que a gente está tendo essa tomada de contato e familiarizando com esse vocabulário e com essa forma de organização dessas ideias, vai se tornando cada vez menos hermético a leitura de tais materiais. Cristo, segue a Alaia, é um termo que se refere a uma condição de despertar, do despertar da sabedoria. Jesus é um desperto, é um vivo, é um Cristo. É como dizer que Siddhartha Gautama é um Buda, um iluminado, um Bodhisattva do 10º nível. Não no sentido de equivaler ou comparar os dois, mas no sentido de demonstrar que isso é um adjetivo, é um título, é uma caracterização de um estado não caracterizável, mas que indica um alto grau de iluminação, de despertar dessa luz interior, que obviamente é só um vocabulário. Dizer luz não quer dizer que a luz está acesa. Né? Acenda-se a luz e a luz se acendeu? Não é assim. Se acadêmicos do gnosticismo afirmam que os gnósticos acreditavam que Jesus era um ente metafísico, estão tão enganados quanto a patrística, ao afirmar que Jesus é Deus encarnado. Seja uma forma ou outra, as duas têm o mesmo erro básico: confundir instâncias distintas. Jesus foi um homem que viveu há mais de 2000 anos atrás, nasceu como qualquer homem nasce, tá? Teve infância, fez xixi, fez cocô, é igual a qualquer outro, mas era um homem, era uma pessoa, não no sentido de ser do gênero masculino, feminino, do sexo masculino, feminino, mas no sentido de que era um ser humano nascido normal como qualquer outro, mas que gerou ao longo das suas vidas anteriores condições de, naquele momento, estar apto, se desde a sua infância for bem preparado, e aí a importância de por que eu virei professora, as pessoas, as crianças precisam ser educadas para terem condições, né, Sônia, antes dos 60 anos, e não ter que esperar até os 60, para começar nessa jornada, né? Eu estou falando da Sônia porque a Sônia sempre traz esse assunto e eu brigo com ela. Nunca é tarde, né? Nunca é tarde. Mas, claro que quem começa mais cedo tem mais chance. Ele teve muita chance, não foi qualquer grupo de pessoas que estavam em volta dele. Ele teve uma escolha de uma família, ele conta isso em Pisofia, inclusive, se a gente tomar isso como possível de ser veraz, né? Que foi escolhida. Um grupo de pessoas para estar em torno dele que karmicamente estavam correlacionados com ele e que tornavam possível a sua iluminação nesse nível, tanto quanto a melhora do caminho das condições desses discípulos que já vinham com ele há muito tempo. Cristo e Jesus não são sinônimos. Entendamos como estes dois nomes se correlacionam, porque isso é importante, segundo a autora. Aí ela cita aquele texto da Blavatsky, que eu já tenho citado para vocês, que é o Caráter Esotérico dos Evangelhos. Tem uma edição muito antiga da Emos, que eu acho que se chama A Doutrina Oculta, que metade do livro é esse texto e outros textos de Blavatsky, e a editora teosófica da Sociedade Teosófica está publicando os escritos de Blavatsky em português, e eles já lançaram um volume, e eu ouvi falar, eu não sei se foi, que o volume, que é o volume 8 em inglês, que foi publicado, tem também esse capítulo, mas eu não tenho certeza dessa informação. Não tive tempo de olhar.
Cristo é um termo aplicado a todo iniciado, segundo ela, Cristo é um termo aplicado a todo iniciado no momento do seu segundo nascimento e ressurreição. Um Cristo é aquele que encontra o Cristo dentro de si mesmo e reconhece a ele, a esse Cristo dentro de si mesmo, que é ele mesmo, como seu único caminho. Não teve alguém que disse o caminho se faz ao caminhar, né? O caminho não é um caminho, o caminho se faz ao caminhar. Pois é, porque o caminho é de desvelar a si mesmo, né? E segue o texto. Ela, Blavatsky, também afirma, desculpa eu estou falando Blavatsky, Blavatsky é aquela senhora que viveu de 1831 a 1891, isso, e que foi a fundadora da Sociedade Teosófica e que trouxe Doutrina Secreta, Voz do Silêncio, alguns textos desse tipo. Foi considerada uma estudiosa que trouxe muito dessa tradição esotérica interna e da tradição do budismo mais interior, principalmente, ao Ocidente. E ela trabalhou algumas coisas com o gnosticismo também. Ela também afirma que Cristo, ou a condição de Cristo, sempre foi sinônimo da condição mahátmica. Vejam a palavra Mahatma. É Maha, grande, Atman. Atman é a condição mais interna, o espírito em cada um de nós. Então, Maha Atman, traduzindo assim bem literal, é a grande alma. É alguém que despertou em si, que tem acesso em si ao Atman. E, por sinal, ela pode ser considerada um sinônimo de Cristo. Isto é, a união do homem com o divino princípio nele próprio. Qualquer coisa me interrompam. Não devemos pensar Jesus, diz a tradutora e a comentadora, né? Como o único Cristo, mas como um dos salvadores da humanidade, um portador da luz, um Lúcifer. Em manuscritos apócrifos, como Sofia de Jesus Cristo, que na minha opinião é o melhor texto para explicar isso, Jesus, eu sou suspeita, viu? Jesus orienta seus discípulos, seus acoustichoi, viu? Seus ouvintes, para que aprendam o caminho para alcançarem tal condição crística. E é verdade. Se vocês estão lendo vários dos textos apócrifos, uma das coisas que mais Jesus faz nos textos é dizer: gente, vamos, se mexe, levanta a bunda da cadeira, vai, tem muito o que fazer, vamos mais meditação nisso, mais despertar. Já entenderam? Parem de só ficar me pedindo e me perguntando, vão ensinar, vocês têm que aprender. Sabe que a gente aprende ensinando, né? Porque você revisa, você relembra, você toca nas coisas, as coisas se abrem muito melhor para você. Aliás, ser professor é muito bom, gente. Dá um trabalho, mas é muito bom. No mito gnóstico, Cristo é o consorte de Sofia, que é a sabedoria. Lembram há pouco, lá no começo dessa parte, que dizia que o Filho, Cristo, pede que pronoia lhe seja dada. Mas pronoia é outro nome de Barbelô. Pronoia é a sabedoria suprema, mas aquela é a sabedoria mãe. E tem a sabedoria filha, que é também a cisígia de Cristo, no seu nível. Não que seja uma escala com escalonamento de hierarquia, porque nesse nível nós não estamos falando da nossa forma tridimensional de ver, mas de dimensões talvez quadridimensional ou sei lá como é que diz, pentadimensional, né? Ou seja, são outros níveis de... Aliás, eu gosto muito da ideia das dimensões. Eu não sou da física, não entendo bem disso, mas eu tenho para mim que talvez o estado silvano de pleroma seja um estado tipo de 10 dimensões simultâneas, e não como nós que conhecemos 3 dimensões. Né? Quem estuda essas coisas consegue dizer
algo porque da quarta dimensão seria a profundidade, se eu não me engano, o elemento aqui. Na quinta dimensão já dá para colocar o pleroma. Porque aí Peraí, você vai fala ter mais alto que eu não ouvi. na quinta dimensão já vai dar para colocar o pleroma. Ah, já? Porque já, porque Não sei, nunca cheguei lá. é porque o tempo, a gente está submisso ao tempo nas 3 dimensões. Ah, Aí é é. a quarta dimensão. A quarta dimensão é atemporal, é temporal. Aí numa quinta dimensão já dá para colocar o pleroma, porque aí você tem a visão de tudo acontecendo ao mesmo tempo, no Simultaneamente. presente, simultaneamente. Não tem É aquela. o perfeito aqui e agora, não é? É o Isso, perfeito aqui e perfeito. agora. Exatamente. Esse, esse exercício que a Lígia está sugerindo, explicando melhor o que eu estava falando, tem tudo a ver com a necessidade que se tem para adentrar de fato assim me parece, esse tipo de informação, tá? A palavra informação não é a mais apropriada, mas vamos por aí. Tem a ver com nós flexibilizarmos a nossa capacidade de percepção e o nosso background para receber essas coisas. Alguém com uma mente muito quadradinha, fechada, que tudo é escalonado, assim, isso aqui, depois é isso aqui, esse está do lado desse, esse está do lado... Tem dificuldade de vencer esses esquemas. A Blavatsky diz que a gente precisa usar os esquemas para entender, para ir encaixando as coisas. Entendeu? Joga fora. Está na hora de avançar e parar de ficar preso naquele esquema. Ela ensina para estudar doutrina secreta, é assim. Tu já viu, meu Silvano? Eu dou um curso de orientação para aprender a ler doutrina secreta. Uma das coisas básicas que ela diz: conheceu o esquema? Joga fora. Já não te serve mais. Né? Porque a gente tem que quebrar, ela chama de sulcos mentais, né? Tudo a gente encaixa ali no sulco, então tudo desce direitinho, vai cair tudo no mesmo lugar. Você não vai avançar nesse caminho. Fala, Silvano. Então, voltando àquele assunto ali das dimensões, né? Eu tenho uma outra visão que é tipo uma palavra sutil, sutibilidade. Ela vai, Sutibilidade. ela vai sendo menos, ela um grau máximo assim de sutileza, né? E vai se tornando menos sutil e vai até chegar no material, no palpável, no físico, né? Mais denso. Então, mais denso. Então, é nesse sentido, né? Até no mesmo sentido que a luz que nós vemos é uma luz física, é uma luz material. E a luz Sim. divina não é a mesma luz, é uma luz diferente, né? É outro termo. E isso está envolvendo aí a sutileza, vamos assim dizer, né? O que é menos sutil, porque é o mais sutil. E para mim, a matéria é o último grau, assim, ó, de menos, de falta de materialidade mesmo, onde não tem mais a sutileza, não tem mais a sutibilidade, né? Uhum. É, É mais ou menos interessante, isso. isso vai flexibilizando o nosso... E é interessante o que você disse, porque não serve... Você deu o exemplo da luz. É, Serve para tudo, serve para o som, para para a tudo, luz, para a madeira, para a pedra, para para o tudo. tempo, Exato. para Para tudo. tudo. É Hum. muito interessante. Ok. Fala, Lígia. Aí eu vou colocar mais lenha na fogueira. Eu vou Sabia. dizer assim, eu vou dizer assim que a sutilização ou a densificação é da percepção, Sim, certo? É da sim. percepção. De qualquer Porque, forma, é aquilo que a gente tem para ter acesso. aham, então, aí Mas entenda conforme uma coisa, Lígia. Cuida oi, uma coisa. Não é que as coisas não existam. É que elas não, são percebidas da forma como a gente a percebe. E não a forma que a gente a exatamente. percebe é a coisa em si. Sim. Então, quanto mais sutil a capacidade de perceber as coisas, vai perceber as coisas mais sutis. A densidade a gente percebe com mais facilidade porque é o estado inicial. É onde começa. Uhum. E aí É onde a depois, gente dá o conforme. pontapé e dói. É onde dói. Mas aí, no caso,
quanto mais vai sutilizando a mente, a abstração, capacidade de abstração, mais vai percebendo a sutilização, como o Silvano colocou, da situação, né, nesse plano das ideias. Dessa Mais vai possibilidade. percebendo. É isso. Aí vai ampliando a percepção, né? Vai ampliando a cognição. É interessantíssimo isso. Eu fico apaixonada. É. Então, deixa eu ir adiante aqui. Então, no mito gnóstico, Cristo é o consorte de Sofia, a sabedoria. Aqui é a sabedoria filha, vamos dizer, de certa forma. Tá? O Cristo é a luz que vem ao mundo, certo? É a centelha de luz. E no apócrifo de João, está dito, por meio de um olhar, através da luz, o Pai entrou em Barbelô e deu origem a um ponto luminoso, a essa centelha de luz, a luz que vem ao mundo e que é a que vive e alimenta, reverbera, dá vida a cada ser, qualquer que seja. Novamente citando a Blavatsky, ela diz, não, a matéria é morta. Isso não é ela que diz, na verdade, isso está nos Upanishads. O apócrifo de João diz, nessa sequência, o Pai produziu uma centelha de luz semelhante à luz abençoada, aquela, por causa da limitação das nossas palavras, aquela do alto. Esta centelha de luz que surgiu era o filho único da mãe-pai. Não é nem da mãe, nem do pai, é da mãe-pai, andrógena, novamente igual às primeiras instâncias de Dzyan, que são o fundamento da doutrina secreta. É a única descendência e o único filho do pai, é a pura luz. Nesse sentido, o Cristo em nós, que é a esperança de glória e que é a nossa única realidade, é o que nós podemos dizer que nós somos os filhos únicos do Pai, porque cada um é um e ao mesmo tempo é todo. Se Barbelô é também o Adão Kadmon, o antropos fundamental, Christus é o filho do homem. Diz no Evangelho de João, agora não é no apócrifo de João, é no Evangelho bíblico de João, 12:34, capítulo 12, versículo 34. A lei, se referindo à Torá, né, nos ensina, não a Torá, né, mas a forma como o ensinamento chega até lá, nos ensina que o Cristo permanecerá para sempre, o Filho ungido. Como podes dizer, o Filho do Homem precisa ser levantado? Quem é esse Filho do Homem? Porque pela tradição, ele está sempre lá. Com os ensinamentos dos gnósticos, toda essa terminologia, que às vezes parece solta e confusa no Novo Testamento, começa a fazer mais sentido. Não é um homem de carne. Cristo é, mitologicamente, um ente metafísico. É o filho de Barbelô, a mãe-pai. Este filho único é o Logos. E aí vem essa bela passagem, que é a primeira linha do Evangelho de João, o chamado prólogo de João. Primeira linha. É para ler em grego, tá, gente? Tá? Não sei ler grego, não. Eu sei ler algumas letras, assim, algumas palavras a gente consegue. Né? Theos aqui está muito fácil, ó, por exemplo. Né? Logos aqui, ó, tá fácil também. Também eu só sei as palavras técnicas. E uma que outra. Tradução. No princípio era o Logos. E o Logos estava com Theos. Tradução literal do grego mais original. E depois, mais adiante, vai falar de Deus, em vez de Deus, é os Elohim, né? É bacana ver isso. Espera aí que eu pulei um pedaço.
Por isso, o Evangelho de João começa dizendo que, no princípio, ó Silvano, arquetípico de toda manifestação foi o Logos que surgiu. E o Logos estava e nunca deixou de estar com a Mãe Pai e o inefável, que nunca deixou de ser e nem estar. E o Logos era e continua sendo a própria centelha divina, que vem ao mundo como um Theos, um estado divino, a partir do sem deixar de sê-lo, através das águas luminosas. Espera só um pouquinho, Silvana. Ai! O apócrifo de João trata de um detalhamento deste princípio, deste arquetípico, onde o autógenes, que é o filho único, foi gerado através de Pronoia, Barbelô, a mãe, pelo olhar luminoso do que, como é pura luz, seu olhar só poderia ser luminoso, que é o Espírito invisível ou o Pai da totalidade. Sendo o Logos, ele está com Theos. Ele participa da unidade. É a unidade na Trindade, a Trindade na unidade. É a centelha da própria unidade. O mundo dos homens, o da matéria, psíquica e biológica, ainda não tinha sido engendrado. Essa foi a chamada de atenção que o Silvano nos fez. Não foi isso, Silvano? Desculpa, te atrapalhei. Olha aqui, ó. Não, Tá falando... exatamente. Mas eu isso aí. estava me preparando aqui para fazer uma réplica aqui, já que tu me provocou, né? Claro, mas eu adoro, é a minha função. Então, não é que eu estava vendo aqui, fazendo uma comparação agora, me veio na cabeça, um comentário da Laia sobre o Cristo divino, né? Onde ela faz toda aquela explicação sobre a identidade de Cristo, que Jesus não é Cristo, que Cristo, né, é um estado, seria um adjetivo, né? E ao mesmo tempo, a gente olhando assim, ó, o Filho único Cristo, que o Pai entrou em Barbelô com um olhar, né? E gerou então o Cristo, né? É interessante como existe duas camadas nesse mito gnóstico aí. Se a gente pensar bem, e é isso que gera confusão quando a gente está lendo, quando a gente está estudando. São duas camadas sobrepostas. Uma é a camada que mostra a criação, vamos assim dizer, a criação antes do universo, né? do princípio todo. E isso é contado como uma genealogia. Pré-manifestação. Pré-manifestação. E dá a impressão assim que está sendo criadas divindades, né? Estão sendo criadas divindades. Então a gente vai estudando aquilo ali, vai entendendo e tal, como é que um gerou o outro e tal, como é que foi tudo se criando. Mas depois vem uma outra interpretação que aquilo está dentro de nós e que nós é que temos que manifestar isso, né? Então é outra camada. E aí isso parece que está refletindo, está espelhando a nossa alma, nossos anseios, aí tem nomes de sentimentos, os eons depois vão ter, né? Os nomes lá das emoções, dos sentimentos, não é essa palavra das sensações e tudo das mais, virtudes, das virtudes, né? Os nomes das virtudes. Então, é só isso que eu, sabe? E é isso que eu estou separando agora. E eu queria chamar a atenção, não sei se vocês aqui, o pessoal do grupo também pensa isso, que existe duas camadas aí, uma camada que explica a emanação, a criação, vamos assim dizer, do mundo, do universo, como queiram, né? E a outra que está dentro de nós e que nós temos que manifestar isso. E a gente não junta isso na hora, assim, e dá aquela confusão, mas se nós pensar bem que é através desse estudo que a gente vai manifestar esse Cristo em nós, que ele está dentro de nós, aí pode ser que dê para entender melhor, né? É legal você trazer isso, Silvano, porque isso me remete ao seguinte pensamento. Talvez, em parte, a resposta para o que você está chamando a atenção é que nós estamos acostumados na nossa sociedade, no nosso aprendizado, a pensar assim: a criação do universo e a nossa criação. Como se tudo isso é assim, a gente aprendeu, né? Deus, o universo, as coisas, a luz, as forças, a vida, a energia, é alguma coisa que foi criada. E aí a gente apareceu.
Só que é simultâneo, é fora do tempo. É isso acontecendo porque está acontecendo aqui. E por isso, aqui ou aqui, ou, aqui, aqui. É um tempo e espaço diferenciado. Já te passo, Sônia. E esse tipo de raciocínio, de pensamento, é mais comum na tradição indiana. É mais frequente nos Upanishads, na tradição budista, né? É mais frequente no Oriente. Aqui no Ocidente, a gente foi muito formado pela construção que a ICAR fez daquilo do que ela se apropriou ou conseguiu entender, etc. E isso fez uma distinção, tanto que tem um intermediário, né? O bispo, o padre, que faz a intermediação entre alguma coisa que é o divino e alguma coisa que somos nós, os pecadores, né? Então, assim, isso que você fala, Silvano, eu acho super importante. É uma autoeducação que nós temos que fazer de parar de pensar como isso é aquilo e eu sou outra coisa. Eu estou apenas como observador. Sim, eu tenho que ser apenas observador, mas eu tenho que ser o observador sabendo que eu estou me observando. Eu sou, ao mesmo tempo, o observador e aquilo que está sendo observado. É muito interessante. É como Sônia, uno, né? É como uno e babelô, aí no como caso, que é? né? É como uno e babelô, aí no caso. A babelô está em prestando Unibarbelô. existência, e a chave para entender isso daqui é pronoia, é o que vem antes do pensamento. Antes. Na medida que o pensamento acontece, já está se manifestando o logos, mas eu não vou ficar É, falando muito mais. é. Entender, inclusive, a Laia tentou fazer já esse exercício com a gente, entender, já te passo também, Kátia, entender o significado de pronoia ajuda muito a gente entender que não tem uma mente que começa, é um estado pré-nous. Pronoia é algo que ainda vai ser aquilo que a gente entende mental, mecanicamente, como mente, né? Fala a Sônia primeiro, né? Depois da Sônia, eu vou botar de volta, eu só estou ajeitando aqui porque meu som está fora do ar. Não, Sônia, eu fico aqui, eu fico aqui pensando, né? E assim, se para nós, né? Eu estava ouvindo o Silvano, acho que a Kátia trouxe uma situação interessante, que é justamente isso, da gente não projetar, mas sim introjetar, né? É mais uma questão mental de compreensão de todo esse processo que eu acho que os gnósticos tentaram, mais ou menos, ou se conseguiram, para mim, ainda é uma tentativa, né? vou Mas discordar assim, de você. Eu acho é, que Jesus tentou fazer eles não, entenderem. Eu não tenho Jesus, mas certeza se eles conseguiram. pois é, eu acho que ele conseguiu, ele tentou, e aí os outros escrevendo tentaram explicar o que ele estava, nesse aspecto. E aí eu fico Perfeito. pensando, e aí eu fico, para mim, fica isso, assim, né? Tipo, esse assim, olha, eu já entendi, estou passando para vocês, agora vocês passem adiante. Agora, a forma como as pessoas vão passar adiante é que aí eu entendo que eles começaram a tentar traduzir na linguagem da época o que eles conheciam, assim como Platão e tantos outros antes. Também tem os filósofos que traduzem para a gente o Platão, que Uhum. traduzem os outros, né? Porque não é a minha área, então eu preciso de um tradutor, né? Enfim. Mas o que que eu fico pensando, né? Assim, ó, se para nós a gente tenta decifrar, né, esses códigos e vocês que se debruçam mais, né? Este parágrafo aqui, se a gente vai falar para alguém outro, por exemplo, eu fico pensando, eu tenho uma irmã que é cristã, eu não consigo dialogar com ela, né? Porque não há um diálogo. Ela já estudou e releu a Bíblia várias vezes, né? Então, aqui, esse parágrafo aqui do apócrifo, isso aqui dá um nó cerebral, né? E eles traduziram
só uma parte, que aqui, o Pai produziu uma centelha de luz e era semelhante à luz abençoada. Até aqui tudo bem. Aí, esta centelha de luz que surgiu era o filho único da mãe e pai. Aí tu não explica mais nada para ninguém, nunca. Vai falar em andrógeno, tu bloqueou de vez. É a única, ó, e é a única descendência e o único filho do pai é a pura luz. Só isso aqui dá um nó cerebral. Porque eles pegaram, o que que eles pegaram para ficar fácil? Que ele é filho do pai. Ponto. Que é a única Eu luz, que é o sol. também. E daí fica fácil, né? É isso que às vezes eu fico pensando sobre, tá, como é que eu vou conversar e vou falar isso com alguém? Pronto, bloqueou de vez, né, Sônia? Deu? Mas é necessário também. Eu só acho, Não, como sim. professora, eu penso que é desnecessário e é um desserviço quando ensinam coisas erradas, porque você tem que primeiro desaprender, vocês têm falado disso aqui. Primeiro tem que desaprender, desapegar para então abrir espaço para uma nova. E às vezes é aquela nova percepção que em você, ela estava ali, só faltava alguém dizer aquilo. E aí você está assim, você chama a sua irmã para falar e não dá, Não dá. porque Não não dá, tem gente. espaço. Não tem Não. espaço. E não só, assim, eu cito ela porque é a pessoa que está mais próxima, mas eu tenho Não, e outras não é pessoas próximas. criticando a tua irmã, Não, é não o é. momento Mas dela. aí eu fico. Mas aí eu me preocupo seriamente com isso, sabe? Porque assim, ó, nós estamos falando de pessoas que passaram por bancos universitários, né? Pessoas assim que têm uma condição. Aí né? Como que a gente consegue adentrar nas pessoas que não, que nem nós? Nem todo mundo está tendo essa. Eu me neguei a acreditar o que me enfiava goela abaixo, eu não quis. Então, eu não me poluí, né? Na Você exata acha? medida. Na exata medida que poderia ter me poluído, mas assim mesmo, né? Toda a filosofia ocidental é eurocentrada, todos os nossos estudos, né, acadêmicos, na sua grande maioria, né, São. ela é ocidental, ela é eurocentrada, então, assim, é quase que impossível, né? Mas a É. gente vai resistindo, então, quando a gente lê, fica um pouco mais fácil a abstração, né, no ponto que estava Sim. sendo colocado anteriormente, porque daí tu já tem uma pré-desconstrução, né? Agora, e para quem não? Então, assim, o Cristo é o filho do Pai. Aí vem eu e digo, não, é o filho da mãe e pai, centelha divina. E que, por Então, sinal, não é Jesus. que por sinal não é Jesus, que Jesus sim conseguiu né, conseguiu atingir a sua consciência crística, se assim, né? Eu sempre digo a consciência crística, né? Sim, e assim vai. É sobre isso às vezes que eu me pego, sabe? Muito com Sei, essa, sei, sei. é muito Mas a Kátia vai nos explicar agora, do ponto de tá bom, vista do que Kátia. ela conhece. Imagina, quem me dera. A gente está aqui aprendiz de feiticeira, né, Kátia? É, isso aí. Mas eu só quero trazer uma questão assim, do que é esse arque, né, que é falado aí. Arque é algo muito, muito antigo dentro da psique. Então, a gente está falando de arquétipos, e especificamente do arquétipo da manifestação da consciência. E onde que está isso? Está dentro do inconsciente coletivo. Não no inconsciente pessoal, no coletivo, no inconsciente de Uhum. todos nós temos acesso a esse inconsciente. Então, essa centelha, ela brota daí, é uma fonte, o inconsciente coletivo é uma fonte. Isso. Assim como a pronoia é uma fonte, um útero, né? Que vai criando.
Isso tudo dentro de nós, acontecendo neste exato momento. Então, nós criamos consciência a todo momento. Todo momento estamos Ela é fazendo isso. dinâmica, ela não Ela é é, ela dinâmica. está em condição, né? Então, nós estamos falando aqui dessa manifestação na nossa consciência, mas ainda num lugar tão distante de uma mente aqui racional, né? A gente está tentando, fazendo né, um esforço para tentar entender o que é um arquétipo que é vivo e que funciona aqui o tempo todo. Então, quando a gente está aqui estudando isso, né, vendo aqui projetado nessas palavras, né, a gente está tendo acesso a esse arquétipo através de símbolos. Então, o símbolo, como essa história, esse mito que é contado no começo, tão maravilhoso, e como tantos outros, né? O mito da pérola, como é que chama? Da O pérola. mito da pérola É mesmo, o hino mito da da pérola pérola. mesmo. Então, e tantos outros aí que a gente está tendo acesso, né? Então, tudo isso são arquétipos. E essas histórias são os símbolos que traduzem-se em imagens e que isso facilita um pouquinho a gente poder acessar esse lugar tão assim distante da materialidade aqui, a gente não Ou consegue pegar e medir. aparentemente distante, né? Ou aparentemente distante. Porque Aí que a tá. gente está ainda num patamar, né? Eu acho que Eu são achei a formas de palavra. explicar, são formas de explicar, né? Aquilo que a gente não está. Eu estava fazendo uma correlação ainda há pouco com o que nós falamos na quinta-feira passada, né? Justamente dessas sutilezas, assim, né? Da gente estar atento e o tempo todo fazendo essas correlações. Eu fiquei pensando sobre isso, estava tentando fazer uma correlação, né? Até lendo anteriormente e agora te ouvindo, né? Eu estava tentando fazer uma correlação sempre com o presente, assim, né? Para a gente poder estar se auto-vendo nessas personagens aqui. Como disse a Porque Kátia, E isso é isso é isso. isso é o do É uma vivo agora. construção, né? Esse exercício de é um você exercício. Recolher essas projeções que a gente coloca no tempo, no espaço, na história, né? Você recolher isso para dentro, né? E você conseguir, de alguma forma, acessar esse simbolismo que está acontecendo agora. Nesta aula, a gente está tendo acesso a níveis de Exercitando. consciências diferenciadas. E isso vai formando cada vez mais, engrossando o caldo, vamos dizer assim, desse fluxo mental, né? Era isso, Jane, muito É isso. obrigada. Eu acho muito interessante você chamar a atenção da palavra arquei, arquétipo, arquetípico ou arquétipo, tanto faz, né? Porque realmente eu também senti isso, como esse conceito, que é abstrato, serve para servir de pano de fundo, né? A Denise está pedindo a palavra, a Lígia está pedindo a palavra e o Liliandro está pedindo a palavra. Eu vou tentar ficar calada porque eu já falei muito, né? Sugiro um exercício para vocês também. Denise, Oi, peraí que eu estou meio atrapalhada aqui. quer que Oi, eu oi, passe para o Jane. Liliandro primeiro e depois você vai? Não, Ou... não, é uma duvidazinha que eu tenho, que eu Ah, gostaria de tirar então com pergunta você, para tá? a gente sabe tudo aqui. É coisa pouca, coisa pouca. Assim, na página 217, quando fala, se Barbelô é também um homem primordial, Cristos é o filho do homem. Aí no rodapé está escrito, como filho do homem, antropos primordial, sendo o Cristo. Ok, mas o antropos primordial sendo o Cristo, mas o Cristo não é somente o antropos primordial, não é? Não. É Tá, confuso é isso mesmo. que eu Eu queria também me saber. peguei ali.
É aquela história, sabe aquela música do Raul Seixas? Eu estou em você, mas você não está em mim. Ficou uma coisa assim, né? Ou então aquilo de que, aquele exemplo clássico de Otelo não ser Shakespeare, mas Shakespeare ser. Aliás, Shakespeare não é Otelo, mas Otelo é Shakespeare. Está entendendo? Está entendendo como é? É a parte dentro do todo, o todo não é a parte. É por Eu aí. acho que é bem nesse caminho, Denise, sim. Eu também senti que é nesse caminho. Como o Silvano já comentou, quanto mais elevado o estado ao qual a gente está se referindo, menos referências a gente vai encontrar de associação com elementos muito densos que a gente os divide aqui para explicar. O que eu queria saber era isso. O antropos primordial é o Cristo. Agora, o Cristo não é só um antropos primordial, não é? Há controvérsias. Tá. Ok, já está legal, já está bom. Não, não está bom. E pensem em uma coisa muito importante, como grupo de estudo. Vocês estão, neste caso, ouvindo a mim, que estou lendo, ouvindo a Laia, que, por sua Sim. vez, escreveu ouvindo vários profissionais que escreveram, o Turner, por exemplo, sobre isso, que, por sua vez, leu ou ouviu o que os tradutores traduziram ao copta, que, por sua vez... Então, assim, a gente nunca está sendo original. Quem dera, e aí está a Kátia para não me deixar mentir, quem dera a gente tocasse o próprio arquétipo primordial. Sim, Aí a gente não com teria nem certeza. como traduzir, não tem como colocar É símbolo impossível, diferente. Jane, tocar o Impossível, eu arquétipo. sei. A gente só toca o símbolo. Por isso que eu Não, estou sim, com dizendo. certeza. E o Não símbolo é uma questão depende de da nossa relação mesmo. capacidade consciencial, né? O tamanho dessa questão não é uma questão, né? É um absoluto crístico, digamos assim, né? Crístico não ser só o antropos primordial. É isso que eu queria, sabe? É Não, bem eu te entendi. metafísico mesmo, tá? Que o Então, modelo, o antropos sigamos. primordial é o modelo perfeito de homem, né? É o Isso. Por modelo isso ele é perfeito chamado de de homem. homem primordial. Por isso, sim. Agora, Tá onde eu bom, estava querida. querendo chegar, Denise, foi ótimo que você trouxe. Onde eu estava querendo chegar é que tenham crítica também às pessoas que estão falando, sejam vocês, seja a Laia, seja eu, porque nós também estamos traduzindo aquilo que, por enquanto, a gente entendeu. E é tão legal e, ao mesmo tempo, horrível quando tu chega em casa e diz assim, mas que asno, o que foi que eu disse? Mas não pode, como é que eu não me dei conta que era assim? E, às vezes, você acabou de ter um insight, entendeu? Não, deixa, vamos embora. Vamos em frente que vai esclarecer, Não, tudo bem. É que tá? pode haver problema da gente também, mas o homem primordial ele tende a ser colocado nos desenhos cosmológicos gnósticos como a nuvem, aspas, estou usando palavras aqui, de onde vai surgir. Não, ela é ao mesmo tempo Cristo. Tá certo, ela é ao mesmo tempo Cristo, sim. E os homens aqui embaixo que buscam ultrapassar isso e tocar a mãe e pai se tornam como esse estado perfeito de manifestação de todas as forças. Viu, Silvano? Entendi. O homem primordial é esse que tem todas as forças. Mas, ao mesmo tempo, quem é chamado Cristo é aquele Salvador que rompeu essa barreira e vê o acima, né? O que eu Depende quero da forma. dizer é que realmente isso aí é isso. Mas assim, essa Cristos, ele seria uma coisa, meu Deus, olha o que eu estou falando. Ele seria algo mais fazendo parte de um logos mesmo, Sim, Cristo e entendeu? Logos são dados como sinônimos. Então é isso que eu E o queria dizer. Logos é a luz que vem ao mundo. Exato, E é o exato. Cristo que vem ao mundo. É. Então já A gente entendi. vai flexibilizando, e assim, vai não querendo acertar demais, eu acho que vai ficando mais fluido, a gente vai sentindo mais, a gente vai sentindo melhor. Mas o Leandro que vai explicar agora para a gente, porque ele vive Tá isso. bom, tá bom. Oi, Jane, tudo bem?
Tudo Boa bem. noite a todos. Ah, Você está me ouvindo aí? Estamos. Tá. Então, assim, eu fiquei com uma frase aqui que talvez vai ajudar um pouco ou vai complicar tudo de vez. Cristo é o termo que se refere à condição do despertar da sabedoria, de sabedoria. Então, se o Cristo é a luz interna que desperta, né? A partir do momento que ele desperta dentro de mim, eu consigo ter sabedoria. Aquele Porque que ele não ilumina-nos. Isso. Aquele que não desperta o Cristo, ele vai ter conhecimento, porque ele não vai despertar a sabedoria, ele vai só despertar, ele não despertou o Cristo, ele só vai ter o conhecimento. Então, para ter sabedoria, é necessário despertar o Cristo. Ajudou ou complicou? Achei ótimo. É como reconhecer uma pintura no escuro. Você não vai reconhecer bem ela, você vai ver sombras. Podem até se aproximar um pouco, mas você só vai vê-la de verdade se tiver a luz. Legal! Boa! Não tinha pensado isso. Nossa, como vocês me ajudam. Vou chegar à iluminação mais rápida desse jeito, viu? Que bom, né? Espero que todos nós, né? Tá Leva a bom. nós. Leva nós. Não dá. Jesus não conseguiu levar ninguém. Se ele não conseguiu, talvez a gente tenha um pouco mais de trabalho. Gente, deixa eu terminar esses 2 slides que faltam aqui. Nossa, muito bom, muito bom. Turner é aquele estudioso que trabalha tanto com os manuscritos do Mar Morto quanto com o João, ele gosta muito do apócrifo de João e dos textos de João. A doutrina do Logos, tanto de Filo judeu, século I DC, quanto do autor, veja, do autor do prólogo do Evangelho de João, porque não se sabe se é do João. Na verdade, eu acredito que seja anterior a João, e que João copiou no início do seu Evangelho. Foi influenciada por um motivo judaico, que interpreta Cristos como o Logos. O Evangelho de João, lido com os evangelhos apócrifos e manuscritos gnósticos, pegar o Evangelho de João e lê-lo junto com os evangelhos apócrifos e manuscritos gnósticos, ele torna-se um texto de profunda sabedoria metafísica, muito mais do que um dogma sobre um homem encarnado que era Deus na Terra, é sobre a possibilidade de todos nós nos tornarmos Cristo, pois o reino de Deus habita em vós. Isso está no Evangelho de Tomé. E Cristo em vós é a esperança de glória. Isso é atribuído a Paulo em Colossenses. E eu acho que o próximo é meu último slide. A primeira chave que se deve usar para elucidar os obscuros segredos que envolvem o místico nome de Cristo é a chave que abre a porta aos antigos mistérios dos primitivos arianos, sabeanos e egípcios, as antigas populações, povos instruídos, né? A gnosis, suplantada pelo esquema cristão tradicional, assim, dogmático, né? A gnosis era universal, era o eco da religião sabedoria, que é uma expressão que se usa, religião sabedoria primordial, para dizer que existe uma verdade, um ensinamento, uma sabedoria, uma religião sabedoria primordial, a partir do qual as instruções, as palavras de poder, os livros religiosos, né, são gerados. De outrora, a herança da totalidade da espécie humana. E, portanto, pode-se verdadeiramente dizer que, em seu aspecto puramente metafísico, o Espírito de Cristo, ou seja, o Logos divino, esteve presente na humanidade desde o seu início. Blavatsky aqui diz isso, no caráter esotérico dos evangelhos. Enxergar esse termo grego, Cristo, sob esta ótica, causa uma verdadeira revolução interna no nosso entendimento do cristianismo, até mesmo ao ler o Novo Testamento. E é exatamente disso que vocês estão falando. Vocês estão falando de vocês, de dentro, de como vocês estão sentindo. De repente,
João 10:30, que diz: eu e o Pai somos um, faz muito mais sentido. Jesus acessou a um elevado grau de mistério e, portanto, ensina, através do poder de sua própria centelha de luz, e por isso ele é um Cristo, porque ele acessa essa luz que ilumina, conforme o Leandro estava comentando, ilumina aquilo que a gente está tentando entender. Deixamos de ser ignorantes ou cegos. Paulo, antes de ter sua biografia maquiada e recriada pela igreja que dele se apropriou, era um cristão gnóstico. Aliás, tem um livro da Elaine Pagels só sobre Paulo o gnóstico, é muito bom. Que andava pelas comunidades com Apolônio de Tiana. Paulo sempre exortava a que nunca se esquecessem do Cristo interior. Diz ele, Paulo, em Coríntios: examinem-se para ver se vocês estão na fé. Provem a vocês mesmos, ou seja, se coloquem sob provação. Não percebem que Cristo está em vocês? Ou Cristo está em vós? Diz aos Coríntios. E aos Colossenses: quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com ele em glória. E o último: Cristo é a terceira hipóstase na manifestação do mundo divino apresentado no Apócrifo de João. É a centelha de luz que forma um raio dando origem a todos os eons celestes. Ele foi ungido pelo Pai. Ele volta-se ao alto e pede que lhe seja dado pronoia, para que esta trabalhe com ele. Pronoia é barbelô, é a sabedoria, é a primeira Sofia. Barbelô é a pronoia, isto é a pré-nous. Cristo, em certo aspecto, é nous, que é bem, explica um pouco do que vocês estavam comentando. Davis comenta que, ao falarmos de Cristo e de mente, devemos considerar estarmos falando das estruturas, ó Kátia, internas do pleroma, ó Silvano, divino, e não devemos pensar que seja um indivíduo, o Cristo. No Apócrifo de João diz: por meio do Logos, Cristo, o divino autogerado, criou todas as coisas. No Evangelho de João, capítulo 1, versículo 3. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Por meio de uma combinação de poderes manifestos, vida eterna, vontade, mente e gnoses, ó Silvano, um pouco do que tu estava dizendo, essas coisas são emanações daquele começo, mas já são, do ponto de vista do todo, do pleroma, já são manifestação. Do nosso ponto de vista de gente, isso é espiritual, gnose primordial. A vontade do Logos manifestou-se. Logos, comumente traduzido por palavra ou verbo, nos lembra do movimento de um som que penetra o caos, a escuridão, que corta o silêncio, como uma voz no silêncio, que fala a partir da intuição. E o Apócrifo de João segue afirmando que o Espírito invisível, o Um, colocou Cristo como regente de todas as coisas e Deus da verdade. Sujeitou a ele todas as potestades, as forças, de modo que ele pudesse conhecer o todo e ser chamado por um nome maior que todos os nomes, pois este nome será mencionado apenas àqueles que merecem conhecê-lo. Acabei de dar conta que tem mais um slide. Esta ideia sobre a realeza de Cristo é reforçada por Paulo, pois em Cristo habita toda a plenitude da divindade, e por estarem nele, que é o cabeça de todo poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. Nós temos a plenitude porque nós estamos em Cristo. Sabe aquela frase que a gente repete na igreja? Né? Cristo em vós, nós estamos em Cristo. Ela é mais profunda. Não devemos conceber essas realidades se manifestando como hierarquias, uma em cima da outra,
mas como um éon dentro de um éon, camadas de realidade que se desvelam e se movem através da luz. Tem muito a ver com aquele desenho que a Laia costuma usar no grupo, no Viveca, que ela põe aqueles círculos, né? O pleroma vai tomando forma. A totalidade divina mostra níveis, aspectos e moradas. Depende, o nome pode ser usado, né? É aquela ideia do ponto em todo lugar e a circunferência em lugar nenhum, porque não dá para definir, não tem algo que o limite. O apócrifo de João também atribui importância a conhecer o nome, que fala sobre o nome bastante ali, né? O nome que não deve ser pronunciado em vão é uma chave de transformação interior. Conhecer o nome, lembrem Maria Madalena, é ter domínio ou familiaridade com aquela instância. E isso é muito forte no caminhar espiritual. No Novo Testamento, Maria Madalena é chamada pelo seu nome, e só Jesus conhecia o nome dela. Não era qualquer nome. Não era o nome da pessoa. Era o nome. Os que merecem conhecer o nome são aqueles que encontraram a gnoses, os da inabalável raça dos perfeitos. Só pode conhecer o nome aquele que o desvelou dentro de si mesmo. E o último slide. O que entendemos a partir do apócrifo de João é que o primeiro princípio e as duas primeiras emanações, ou seja, o primeiro princípio que é aquele o uno todo, blá, 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 e as duas primeiras emanações que continuam sendo idênticas a esse primeiro princípio, Barbelô e Autogênes, que é o Cristo, formam uma tríade primeira. O mundo divino vai se tornando gradativamente mais permeável. E aí vem o próximo capítulo. Pois da luz que é Cristo e da imperecibilidade, através da dádiva do Espírito, as quatro luzes surgiram do divino autogerado, Cristo. Ele esperava que os três os assistissem. E elas são, não vou falar, porque essa é para a nossa próxima reunião. É muito lindo esse material, gente. E vocês foram fantásticos, trazendo tantas reflexões. Nossa, foi muito bom. Eu fiquei quieta agora. Por fora. Por fora. Silenciar interno é mais difícil. Fala, Kátia. Vou eu de novo, então. Ô, Jane, eu fiquei muito impressionada, gostei muito dessa parte que ele fala dos nomes, né? Dessa importância do nome, Isso é né? muito interessante, muito Então, interessante. eu fiquei pensando que no apócrifo de João, de que nome, né? De que nome ele atribui importância? É o nome de Cristo, que o nome, ó o erro. O nome de Deus, o inefável, o incognoscível, né, que não tem nome, mas a gente, né, começa a querer E dar é nome para ele, né? inominável, exatamente. Inominável, né? Será que é isso que ele está dizendo aí? E será que a gente pode, numa fração muito diminuta disso, olhar para o nosso próprio nome, né? O nosso nome, Kátia. Aí eu fui pesquisar isso há uns dias já. Estava lendo o texto. Aí Kátia vem de Catarina, é o diminuto de Catarina, que significa aquela que é da família de Cátaros. A Lígia vai gostar. Era isso, só isso. Muito obrigada, aula Eu acho, incrível, colegas é, todos. eu me interessei muito, eu gosto muito de Madalena, e me interessei muito como tem ênfase sobre a questão de que Jesus a reconhece pelo nome e a chama pelo nome. E Madalena devolve a pergunta sabendo responder. E aí eu fui pesquisar um pouco como tem sobre isso nos textos gnósticos, tem muito, e sabe o que a mim mais chama atenção nessa questão do nome? 2 pontos. A gente sempre ouviu que na tradição hebraica, né, não se pode dizer o nome de Deus.
Na tradição muçulmana, você também tem 98 nomes, 107 nomes, sei lá, não me lembro mais o nome, número, mas é por aí, de Alá, mas nenhum nome é verdadeiramente o nome, porque ninguém sabe o nome. E aí tem uma frase que explica o nome, eu acho que é no Evangelho da Verdade, atribuído a Valentino. Somente sabe verdadeiramente o seu nome e de onde ele provém o seu pai. Então, apenas aquele que conhece o seu pai conhece o seu verdadeiro nome. Porque é o pai que te dá o nome. O Islã são 99 nomes. Obrigada, Isabela. Eu sabia que Lindo. é em torno de 100, não lembrava exatamente. Mas então, somente o pai te dá o nome. E se você não conhece o seu pai, você não sabe o seu nome. Acho isso muito interessante. Bárbaro, bárbaro, muito bom. Silvano, a gente já vai Então, fechar. era justamente essa a questão dos nomes que eu estava refletindo um pouco antes de tu falar isso aí. E é sobre o pleroma que está me chamando a atenção. Porque os eons, eles vão ter os nomes das virtudes. E o mundo fenomenal vai ter os nomes opostos a essas virtudes. Né? Tanto é que, para se vencer os demônios, tem que saber o nome do demônio para saber o nome do eon que criou ele, porque aí vai lembrar ele da verdade, né? Do que ele é. Então tem essa tradição aí. Então, se os Que se eons, né? associa à ideia das cisígias, né? Que são dois Exato, poderes que se reequilibram. exato. Aí é uma individuação, né? É o equilíbrio das virtudes, das emoções, dos sentimentos, a individuação do indivíduo, da pessoa. Ânima e ânimos. É o processo crístico, né? É o momento da luz. Então, se é assim, então, o pleroma está dentro de nós, né? Porque são as nossas virtudes. Está dentro e está fora, está em todos os lugares. Exato, exato. Mas no momento que nós damos o nome de virtudes para eles, né? Agora eu esqueci os nomes dos pleromas, mas é, se nós citarmos aqueles nomes, nós estamos falando de nós mesmos. E se nós citarmos os opostos, né, o negativo deles, também são as nossas faltas, os nossos erros. Então, não é tão difícil imaginar de encontrar o pleroma. Eu quero dizer que ele está muito próximo. Né? Tá, não é uma coisa impossível assim, chegar lá no pleroma ou imaginar ele. Ele está aqui dentro. Tá? Basta a gente conseguir fazer o equilíbrio das emoções, dos sentimentos, enfim, das virtudes, fazer a nossa individuação, né? Talvez se a gente Acho abrir que os olhos, tirar o é, véu, tirar. Como é que é a trave que está na frente do olho, né? era A isso, gente é exato. ele. Mas fácil é falar, né? Fácil é falar. Diga, Lígia. Depois da Lígia, se mais alguém quiser falar, nós temos que fechar, né? Sim, pleroma, eu gosto de pensar que é aqui e agora. E a gente toma consciência, né? A hora que toma consciência, você está vivendo já no pleroma. E é isso que é dificuldade, né? Como que chega nessa consciência? Como que percebe que está vivendo no pleroma? Já vive. Como que consegue isso? É alcançando a humanidade, que é o ideal humano. Então, a gente vai fazendo essas digressões assim, vai voltando. O que vem de cima para baixo, a gente vai fazendo de baixo para cima. Você alcança a sabedoria, aí você alcança o estado crístico, você é o filho do pai, e de Babelô também. E tudo acontece antes de nós. O que está acontecendo aí? É antes da gente perceber o que está acontecendo realmente agora, está se manifestando tudo esse para trás, assim, o que está acontecendo no princípio, antes de eu até pensar. Agora eu pensei, já virou passado. E eu estou falando, já virou passado, é isso. Uhum. É mais ou menos assim, é nesse sentido. O pleroma está sendo aqui agora, se a gente consegue alcançar esse estado de estar em comunhão com tudo, estar dentro desse contexto gnóstico, né? Ter consciência, estar no estado de consciência. Já É uma das manifestando o formas que é Cristo, usada para explicar justamente isso, Lígia. né?
já estar com o Cristo, né? Então, é bem... O que é difícil é que fizeram Cristo virar Deus, está longe, né? Então tem que ter a E dificuldade. sentado no céu, assim, Ah, em no outro céu, lugar. isso, vem numa nuvem, ele vem numa nuvem, nossa, ele vai separar o joio do trigo, né? É uma tristeza isso. Esse que é o grande problema. Mas olha, amei a aula, muito obrigada, Vamos muito passar para a obrigada. Denise. Obrigada. Dá um exemplo que para mim me serviu muito, Lígia. Oi. Como é que os peixes definem? Vocês conseguem ver a água e definir a água? Vocês percebem a água? Sim, a gente percebe a água. Como é que os peixes percebem, definem, veem a Pela, água? pela percepção lateral, eles têm como se fosse uma coisa elétrica. Eu não quero saber de fisiologia, tá? Não é fisiologia que eu estou falando. Eu estou dizendo que quando o peixe sai da água, Ela tem todas acaba as a vida respostas. dele. Ele não pode viver, ele não pode respirar. Então, Silvano, nós não vamos encontrar o pleroma, ele já nos encontrou. A gente é que é surdo, cego, incompetente, inconsciente e inconsequente, consequentemente, né? É simplesmente aquilo que é a água para o peixe, né? A Denise está falando sozinha lá e a gente não está ouvindo. Fala, Denise. Abre o teu som, abre o teu som. Eu estou concordando com você plenamente. Jânia, só uma dúvida. Esse nome seria um nome espiritual? Não acho. Eu não Não? sei, eu conheço o meu nome, mas eu acho que é o verbo, é o Seria, sim, sopro. seria uma É, virtude. não sei. É só uma sensação, uma reflexão. Não é um nome como a gente define nome, é um tom vibratório. É o Sim, seu, sim, que é só seu. É sim, aquilo que você verdadeiramente é, que é o Logos em vós. sim, Então, que a gente não isso. pense que isso é um nome, né? No Não, sentido não, de não, algo. não. Eu estou É o teu perguntando tom. exatamente isso. Eu faria espiritual porque seria assim, a quem você serve, né? Seria essa tua frequência mesmo A vibratória. frequência. De onde Outra você veio. coisa, Cristos seria a junção de todas as cisígias, certo? Eu acredito que sim. Para mim faz algum sentido. É, pode ser mesmo. Nunca pensei assim, que eu me lembre. Que eu Aham, me lembre. E a tá junção de bom. todas as cisígias é a completa individuação do ser. Exatamente, é Você isso aí. É o Aion. atinge, você É, atinge Exatamente. a tal da plenitude, a totalidade. até um livro interessante dele, que é o Aion. Sim. Vem falar exatamente disso. Valeu. Obrigada, Gente, querida. Tudo de desculpem pelo bom. meu atraso inicial, mas a gente passou um pouquinho de 1h30 oficialmente, né? E eu gostaria que a gente fechasse a reunião agradecendo muito a participação de todos e fazendo um convite. A gente está há exatamente um mês do evento em Brasília, vai estar muito bom. Eu sou suspeita, eu sei, mas eu ainda vou repetir para vocês as temáticas que a gente vai desenvolver, e alguns de nós estão planejando algumas dinâmicas além das 6 meditações que nós vamos ter coletivas, né? São 6 meditações, 6 palestras, mais algumas atividades, o lançamento do livro da Gnose do Bruce, e, e sim, e a gente, como sobrou alguns quartos, a gente abriu então para os quartos individuais que a gente estava reservando, com receio que não desse para todo mundo, mas vai dar. Então, estão convidados e que a luz do Cristo esteja com a gente.